Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nós vamos ler do verso... Não, de manhã não funciona direito. Do 19 ao 22. O evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões, chiptos e sirinenses, os quais, entretanto, em Antioquia falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então nós temos aqui um texto que fala que depois da morte de Estevão, a igreja começou a ser perseguida. E o que acontece? Esses irmãos que estavam nessa região da Fenícia, da Chipre e da Antioquia, eles começaram a correr, a buscar refúgio, a sair da sua cidade, a se locomover para a preservação da vida. Então nós vemos que toda essa deslocalização, esse se deslocar da igreja perseguida é uma tentativa de preservação da própria vida. E isso não é de agora. Existem hoje cerca de 50 milhões de pessoas que se locomovem todos os dias para preservar a vida. E aconteceu isso logo no início da igreja. Eu acho interessante que esse texto ele se apresenta logo quando Pedro e os apóstolos entendem que a pregação também é para os gentis, que é para aqueles que não faziam aliança, que não era da aliança do povo de Israel. E aí a gente percebe que o sofrimento dessa igreja por causa da perseguição fazia com que eles se expandissem, para que eles fossem a outros lugares. E com eles iam a palavra de... Então, irmãos, uma coisa que eu percebo mediante a perseguição é que a palavra de Deus, ela não está encarcerada. Ela não está submetida a sistemas e pressões. Porque aqueles que se comprometem, eles vão anunciando, independente da circunstância que eles vivem. O homem pode nos tirar a vida, mas o poder e a expansão da palavra, eles nunca vão nos tirar. Que é isso que transforma a humanidade. É isso que resgata o homem quando ele está desconfigurado, quando ele está longe, vivendo a vida no pecado. A imagem dele vai ficando desconfigurada. Ele não parece mais com o seu Criador. E é só a palavra de Deus entrando na nossa mente para nos resgatar novamente para Deus. E a palavra, ela nunca estará presa. Ela sempre estará à frente. Ela sempre estará se expandindo. A palavra de Deus, ela não precisa de sistemas confortáveis. Ela não precisa de sistemas encarcerados. Ela é poder de Deus e ela vai se expandindo. E aqueles que entenderam a necessidade que outros têm de conhecer Cristo Jesus, eles anunciam mesmo mediante a um sistema opressor. É o que o texto diz. E o texto diz assim: e chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. É interessante que a igreja ficou sabendo como essa igreja estava sendo perseguida, como ela estava tendo que sair, se locomover. E o que eles fazem? Ele manda Barnabé, homem cheio do Espírito Santo, com conhecimento da verdade. E Barnabé vai socorrer essa igreja. Chegando lá, o que eu acho mais interessante que o texto diz, que a igreja ela se dispersa, e quando ela se dispersa, outros conhecem. Fala que eles não pregaram aos gregos, mas aos judeus. E muitos vieram
vieram a crer em Jesus. Interessante que na história dos mártires, nós vemos, hoje eu estava lendo sobre Perpétua, foi uma mulher que ela, no século II, ela foi torturada, foi tirada dos seus filhos, ela foi torturada e ela foi lançada para os gladiadores da época, assim, para todo mundo ver a agonia dela morrendo em favor do Evangelho. Foi uma das primeiras mulheres que marcaram a história da igreja brasileira, a história da igreja cristã nos primeiros séculos. E aí a Bíblia, aí depois a história relata que depois da morte dela houve 50 anos de paz. O sangue dos mártires redime a outros. O sangue dos mártires, eles fazem com que outros creiam, porque o outro percebe que a vida é menos importante do que a vida com Cristo Jesus. Irmãos, é uma realidade tão distante da nossa. Às vezes a gente não quer nem pregar o Evangelho no nosso trabalho, com medo de ser excluído socialmente. Porque o Evangelho confronta a pessoa. Ele vai dizer assim, você não pode viver essa vida do jeito que você está vivendo. E para uma geração hedonista, o que é ser aceita? Isso é uma ofensa. Mas existem aqueles que não querem só falar a verdade, porque a verdade de Deus, ela sempre vai nos ferir. Mas a graça de Deus, ela sempre vai nos perdoar, ela sempre vai nos fazer aceito, sempre vai nos fazer família, sempre vai nos fazer povo de Deus, sempre vai nos fazer os escolhidos, o sacerdócio, a igreja santa, imaculada, sempre vai nos fazer filhos de Deus, sempre vai nos agraciar, vai nos suprir de suportes no homem interior. Que é isso que a gente precisa, de estarmos alicerçados no homem interior dessa graça. É mais que qualquer outra coisa que a gente pode ver e pegar. Porque se o nosso homem interior, como o Barnabé chegou lá e falou que a graça de Deus era visível àquele povo perseguido. E quando os missionários chegam com os testemunhos deles do campus de refugiados, de ver como Deus manda um recurso, de ver como eles se alegram no Senhor, como Jesus salva os muçulmanos, ele fala, a graça de Deus é visível, é palpável. Talvez mediante tantas coisas, tanta religiosidade, tanto interesses, tanto egoísmo, a gente não consegue deslumbrar a graça de Deus. E às vezes até os muitos recursos nos faz estar cegos. Mas eles chegam dizendo como Barnabé, que a graça de Deus era visível. O qual quando chegou e viu a graça de Deus, ele viu, era visível a graça. E se alegrou e exaltou a todos os que permanecem no Senhor com propósito de coração. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. E achando, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eu fiquei pensando, será que nós estamos precisando de uma perseguição para sermos vistos como os cristãos? Meu Deus, meu Senhor. Será que a igreja brasileira está precisando de um pouquinho de pressão para fazer uma peneira e saber quem é de verdade? Oh Deus. Senhor. Eu fiquei tão preocupada com esse texto, porque parece que a gente precisa passar pelo fogo para ficar firme, para mostrar quem nós somos em Cristo Jesus, até para a gente se conhecer.
O Senhor é Deus. Irmãos, vamos orar pela igreja brasileira. Oh Deus, aleluia. Vamos orar pelas nossas vidas. Orar para que Cristo Jesus possa ser visto em nós todos os dias. E que nós, mediante a tudo que nos foi dado. Quando eu cheguei aqui, eu percebi a graça de Deus. Eu percebi como os irmãos estão cuidados. Como Deus, Ele insiste em nos amar. Eu percebi pela valorização da vida. Mas nós precisamos nos dispor mais. Sabe, irmãos, quando Jesus foi pregado na cruz, os discípulos, eles esperavam um reino que fosse daqui. E na sexta-feira, quando ele foi para a cruz, eu acredito que muitos deles se decepcionaram. E muitos negaram. Mas não era ele para reinar este mundo? Não era ele que veio nos fazer triunfar sobre os governos, sobre as nações? Não eram essas promessas de Isaías? Porque eles tinham em mente, judaizante, que o reino de Deus era o reino deste mundo. E agora, o corpo do mestre naquela cruz, que outrora era vibrante, que outrora era que tocava os enfermos, que curava, que libertava, que ressuscitava os mortos, estavam naquela condição de perseguição, de maltratos e de tortura. Era Jesus na cruz, e os discípulos estavam lá. E o sábado, parece que a esperança já se passara. Por quê? Agora o corpo está numa tumba. O corpo está no lugar de mofo. O corpo está agora sem expressão nenhuma. E a esperança para aqueles que viram, talvez se findaram por causa das cenas cruéis. Oh Deus. Talvez muitos desses irmãos estejam pensando como os discípulos do primeiro século. Há uma tortura, há uma morte. E eles estão esperando uma palavra do domingo da ressurreição. Jesus não ficou morto. Glória a Deus. A morte não pôde vencer. Glória a Deus. Aleluia. E essa igreja perseguida, ela precisa entender através de nós que há esperança no domingo da ressurreição. Graças. O corpo tomou forma gloriosa porque ele ressuscitou, porque ele vive. Glória a E Deus. se ele passou por tudo isso, ele dá condições para essa igreja. Aleluia. Uma vez eu perguntei para a Dona Valina, falei assim: Senhor, Dona Valina, como pode Deus dar suporte para os mártires? Deu para Jesus naquela tumba vazia no sábado, mas a esperança brilhou no domingo, porque a morte não pôde detê-lo. E ele ressuscitou, e nós vamos ressuscitar juntamente com ele. Glória a Deus. Nós vamos ressuscitar essa igreja perseguida, que vê os seus filhos morrerem, que vê as suas famílias, suas esposas sendo humilhadas, que vê que os seus filhos veem os seus pais sendo enforcados, encarcerados. É uma realidade. Elas têm esperança por causa do domingo. O Deus dela ressuscitou e venceu todas as coisas. Jesus venceu todas as coisas. Ele venceu a perseguição, ele venceu a morte, ele venceu a miséria, ele venceu a tristeza, ele venceu todos os impasses do sofrimento humano, porque a vida está sobre o seu poder. Há esperança para a igreja. A esperança da igreja, irmãos, não é estar tudo bem. A esperança da igreja não é estar tudo indo certo. É mentira isso. A esperança da igreja é o Cristo ressuscitado, reinando eternamente. E ele diz: contra a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. E as vozes dos mártires, o sangue deles
Ele vive nesses irmãos, Ele vive em nós. Ele vive eternamente, Ele reina. Ele é Senhor e quando Ele voltar, na sua coxa está escrito Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Todos se prostrarão, todos vão se render, porque Ele ainda é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor dos homens e das nações. E aqueles homens que não se renderem vão saber verdadeiramente que o Senhor é aquele Senhor. É a nossa esperança, irmãos. Você tem colocado a sua esperança no quê? Nós temos colocado a nossa esperança no quê? É um quadro tão diferente da nossa realidade. Eu não vim hoje falar para vocês vai dar tudo certo, não vai. Infelizmente, um dia dará tudo certo. E nós estamos visando isso. Nós estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé, que prometeu estar conosco todos os dias, que prometeu vida eterna, saúde eterna, alegria eterna. Mas enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos. E nós precisamos, como igreja, se mover em favor dos nossos irmãos. Glória a Deus. Amém.